começar do começo. Por que o Brasil ama tanto o futebol? Tantos nomes, tanta história. Por que a gente escolheu o futebol como esporte nacional? Podia ser badminton, vôlei, qualquer outra coisa, mas a gente escolheu o futebol. Oi, meu nome é Giovana, mas podem me chamar de Gibaji. E sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde eu falo sobre várias coisas que eu quero aprender. E hoje, nesse ano de Copa de 2026, eu vou falar sobre toda essa história do futebol. E o porquê que a gente se tornou o país do futebol. Podia ter sido qualquer outro esporte, mas a gente escolheu o futebol. O que tem de tão especial aqui que todo mundo se mata pra conseguir ver uma partida? Especialmente da Copa. O futebol é o esporte mais popular do mundo e deve ter algum motivo pra isso. E nesse vídeo a gente vai tentar desvendar esse mistério. E pra isso a gente vai ver a história, as regras, a administração, a psicologia do esporte e do torcedor, tudo pra conseguir responder a pergunta: por que as pessoas gostam tanto de futebol? Mas antes da gente entender o porquê desse amor pelo futebol, a gente tem que entender o que é o futebol. Um dos motivos de eu ter parado de assistir futebol foi porque eu não entendia direito o que estava acontecendo. Eu entendo o básico: pega a bola e coloca no gol do adversário. Agora o que é um zagueiro, um lateral, prorrogação, impedimento, isso eu não entendo nada. E a verdade é que nem os jogadores entendem. Curioso no futebol é exatamente isso. Talvez seja o único esporte que é praticado no mais alto nível com completo desconhecimento de regras. A rigor, o único que realmente precisa conhecer as regras a fundo é o árbitro. Eu li todas as 131 páginas das regras do futebol. E a verdade é que você não precisa saber de tudo isso para jogar futebol. Qual que é o critério mínimo para você jogar futebol? É vontade. Mas caso você esteja curioso e queira entender um pouco mais as regras do futebol, vamos lá que eu vou dissecar para vocês. Basicamente, o futebol precisa de 3 elementos: uma quadra, uma bola e 11 jogadores. E cada um desses elementos tem uma regra muito específica segundo a IFAB. A IFAB, a International Football Association Board, é um órgão independente que regula as regras do futebol. Basicamente, é ela que cria e regulamenta as regras. E se você quiser saber mais sobre a história e como funciona a IFAB, fica ligado que eu vou falar mais na parte da história do futebol. Mas resumindo, é a IFAB que cria as regras do futebol, o famoso Laws of the Game. Então, vamos dar uma olhada nas regras do futebol. O futebol é um jogo de 90 minutos, 2 tempos de 45 minutos, que acontece numa quadra de 100 metros por 64 metros. E essa quadra é dividida em algumas partes. Você tem um retângulo. Nesse retângulo é traçada uma linha no meio do campo para que se defina cada lado que vai pertencer a determinada equipe em cada tempo do jogo. Aí você tem uma grande área de cada lado, você tem uma pequena área de cada lado, e você tem o meio do campo com um círculo central. Nos cantos você tem as bandeiras de escanteio e a marcação dos escanteios, onde deve ser cobrado o escanteio, e as linhas laterais e linhas de fundo, que delimitam o que é um campo de futebol. E todas essas partes da quadra têm especificações muito específicas segundo a IFAB, que eu não vou falar nesse vídeo porque senão vai ficar muito chato e você vai sair desse vídeo antes de terminar. Mas se você estiver curioso, tá aparecendo aqui a referência se você quiser dar uma olhada mais a fundo. Agora que a gente tem uma quadra, a gente precisa de uma bola. E caso você esteja pensando, é só uma bola, não tem como complicar isso. Você tá muito errado. Tem um capítulo inteiro das regras só sobre a bola. Mas basicamente é uma bola oficial. É uma bola de 70 centímetros, 450 gramas e 1.100 gramas por centímetro cúbico. E ela tem que ser aprovada pela FIFA. Agora só faltam jogadores. O futebol consiste em 11 jogadores. De 7 a 10 jogadores em campo e um goleiro. Agora, o que esses jogadores podem fazer, como que eles se movimentam, isso é incrivelmente muito livre. Nas regras, as únicas posições que têm um título são o capitão e o goleiro. Tirando isso, nenhuma posição tem um nome fixo. Então, zagueiro, lateral, alás, volante, centroavante, tudo isso, na verdade, não existe. É só uma organização que as equipes fazem para conseguir facilitar a comunicação com os jogadores. Então, se você fala pro jogador que ele é um volante, você explica o que um volante é muito mais fácil a comunicação. Mas também essas posições dependem muito da estrutura do time. Se é um time mais defensivo, vai ter mais posições defensivas, então mais nomes defensivos. E se o time é mais atacante, vai ter mais nomes de meio de campo e ataque. Então vai depender muito da estratégia do jogo. Isso é tão problemático que existem artigos inteiros que tentam unificar essa nomenclatura. Mas como eu disse, depende muito das necessidades do jogo. Porque na verdade são técnicas, elas não são as regras. E elas variam. Eu falei aqui, olha, pode ser o ala direita e pode ser o ala esquerda, pode ser o lateral direito e o lateral esquerdo. Não existe livro para isso, não é receita de bolo. Então agora a gente tem uma bola aprovada pela FIFA, uma quadra que segue as normas da IFAB, um goleiro e 10 jogadores e 90 minutos para jogar. Mas tá faltando um item muito importante nessa lista. Para que esse jogo seja uma partida oficial, tem um integrante muito importante faltando: o árbitro. Eu sei, mesmo que você ache que ele só serve para dar cartão amarelo pro seu jogador preferido, ele é extremamente importante para o funcionamento do jogo. Quem tem o poder da decisão é o árbitro. O árbitro é que deve julgar
se aquela falta deve ser marcada ou não. Se aquela falta foi com intensidade A, B ou C, ele é que tem que julgar esse A, B ou C. Daí a dificuldade de ser árbitro. Né? Hoje está mais fácil, né? Dentro da minha ótica, porque hoje você tem o VAR para te auxiliar em algumas situações, não em todas. Mas a palavra final é sempre do árbitro. Agora sim a gente tem todas as peças do jogo. Uma bola oficial da FIFA, uma quadra aprovada pela IFAB, um goleiro e 10 jogadores, 90 minutos pra jogar e um árbitro. O que a gente faz com tudo isso? Eu entrevistei muitas pessoas pra esse vídeo. Cada um tem a sua opinião, sua visão, mas tem uma coisa que todo mundo concorda. Futebol é muito famoso porque ele é muito fácil. O objetivo do futebol é muito simples. Você começa de um lado do campo e seu objetivo é fazer com que a bola chegue no extremo do outro lado, no gol do adversário. Só que como as duas equipes têm o mesmo objetivo, é aí que começam as estratégias. O 4-4-2, 3-2-2-3, 4-2-4, dribles, avanços, tudo pra fazer com que você seja melhor que o seu adversário em colocar a bola no gol. E depois de ler todas as regras do futebol, eu posso te afirmar com certeza que todo o resto são regras administrativas e para deixar o jogo mais dinâmico. Quando que você pode sair de campo, quantas substituições, quanto tempo você pode ficar segurando a bola. Mas o jogo de fato é basicamente você começa de um lado e você leva a bola até o extremo do outro lado, no gol do adversário. Aí sem usar as mãos, eu quase esqueci dessa regra. Mas só por curiosidade, se você viu até aqui só pra saber mais sobre as regras do futebol, eu vou explicar o que as pessoas têm mais dificuldade e que às vezes se você não entende, o jogo fica meio chato. A prorrogação, o acréscimo e o impedimento. Prorrogação é uma forma de você definir o vencedor em determinadas competições, onde existe a necessidade de você procurar um vencedor ao final do jogo. O acréscimo é determinado pela International Board, pela FIFA, que todo tempo que o árbitro julgar perdido, em função de quê? Substituições, paralisações para atendimento de jogador, paralisação para cobrança de pênalti, ele deve ser acrescido. Esse é o acréscimo, não é a prorrogação. O impedimento é uma lei simples, mas cheia de nuances. Foi uma lei que foi feita exatamente para você dar mais dinamismo ao jogo. Porque se não existisse o impedimento, o que podia acontecer? Ia começar o jogo, o goleiro pegava a bola, o time que defende ia todo para dentro da área, o time que ataca ia todo para dentro da área, do adversário, esse goleiro chutava a bola lá na frente, dentro da área, e ficava aquela festa, né? Aquele tumulto terrível. E a mesma guardando coisa, o caixão quase. exatamente, mesma coisa depois. É basicamente isso. E todas as competições usam essas regras? Basicamente, todas as competições têm as suas próprias regras, mas elas são mais administrativas. Mas vamos pegar a Copa do Mundo como exemplo, que eu também li as 98 páginas. Basicamente, o que diz nas regras não é como jogar o futebol. É mais coisa de direito de imagem, o que o jogador pode usar, patrocinadores, políticas internas. E tem uma regra que diz que a taça não é do vencedor. Ela é propriedade da Copa que só empresta pro vencedor. Eu sei, maluquice. Mas as regras do jogo em si acabam ficando pra IFAB. Porque é muito mais fácil que só um órgão regule tudo isso e todo mundo jogue o mesmo futebol. E também porque a IFAB foi fundada pelas principais entidades do futebol e ainda tem uma grande influência delas. Mas no geral, o futebol que acontece no bairro, com uma latinha de refrigerante e um giz que marca o gol, é o mesmo futebol que é jogado no Maracanã. E é isso que fascina tantas pessoas. Você não tem um gol, mas você tem 2 chinelos. Você não tem uma bola, mas você pode ter uma bola de plástico, você pode ter uma caixa de chocomilk. Qualquer coisa vira uma bola, qualquer coisa vira trave. Basta ter uma bola de papel para jogar futebol, né? E 2 chinelos. O futebol só precisa de uma bola. E pode ser até uma bola construída, né? Uma bola de meia. No bairro você tem as regras próprias. Na realidade, você faz as suas regras. Na regra de futebol, você obrigatoriamente tem que ter uma trave. Na regra do bairro, você coloca 2 chinelos e faz de trave, faz de gol. É um esporte muito fácil de ser praticado, ser entendido. Ok, agora a gente entendeu o que é o futebol e como jogar. Mas como que a gente chegou aqui? Vamos começar do começo. E eu tô falando bem do começo, uns 3.000 anos atrás. Desde a antiguidade já existiam esportes que é a junção da bola e do pé. Futebol então? Não necessariamente. Quando os espanhóis e os portugueses invadem o continente americano, é um processo de extermínio, tanto físico dos povos originários e, consequentemente, a extinção dessa cultura. Eu só vou ter noção desses jogos de bola aqui no continente americano pré-colombiano mais recentemente. O que eu vejo é muito a ideia de você reconstruir essa história que foi apagada. Uma maneira de você fazer com que essa história ressurja, que as pessoas conheçam, que as pessoas reconheçam, você minimizar esse estranhamento.
Então, quando você vai falar, os índios já jogavam bola, não jogavam futebol. Mas a ideia de você falar que se praticava um tipo de futebol é muito mais fácil de você fazer as pessoas atualmente entenderem a importância dessas atividades do que simplesmente falar, não, era um tipo de ritual, cerimônia lá. Geralmente quando você fala isso, as pessoas já perdem interesse. No momento que você falar era um tipo de futebol, opa, a maioria entende futebol, a maioria gosta de futebol, eu vou querer saber que história é essa. Mas é só em 1863 que a gente tem o primeiro contato com o futebol moderno, porque é nesse ano que é criada a Football Association, a FA, na Inglaterra. E o que isso significa para o esporte é que é a primeira vez que o esporte é regulamentado. Então, durante muitos anos e séculos, o futebol sempre existiu, mas era mais uma brincadeira de bairro, uma diversão, as regras variavam por região, mas geralmente era, você tem uma bola e tem que chutar no gol do adversário. Mas no momento que a FA é criada, a gente começa a definir o que é o esporte. E o melhor jeito de fazer isso é com um livro de regras. E é isso que a FA, Scottish FA, FA of Wales e Irish FA fizeram em 1886, onde eles criaram a IFAB. E se você prestou atenção na parte das regras, você sabe que é a IFAB que cria o livro de regras. E em 1913, a FIFA entra na IFAB, ou seja, todos os países que fazem parte da FIFA agora fazem parte da IFAB. Mas como que um jogo criado por britânicos é o esporte mais popular do mundo? A gente pode separar isso em algumas partes. O primeiro é que é um jogo muito simples de jogar e muito simples de entender. Como eu já disse 1 milhão de vezes nesse vídeo, chute, bola, gol. O que é diferente de ver uma apresentação de ginástica artística, que você não entende direito o que está sendo pontuado e a dificuldade das coisas. Por exemplo, futebol americano, você tem que entender regras, fazer cálculos. Futebol não. É gol lá, gol cá. O segundo motivo é que o esporte teve uma grande migração cultural. Então, quando os ingleses saíam da Inglaterra, eles levavam com si a sua cultura. Isso inclui o futebol. Só pra você ter noção, o primeiro clube de futebol de São Paulo foi feito por ingleses e o pai do futebol, Charles Miller, era filho de britânicos e trouxe o futebol depois de uma viagem pra Inglaterra. E esse movimento aconteceu no mundo inteiro, especialmente porque o esporte é uma forma de união entre pessoas. Mas isso a gente vai falar mais na parte da psicologia, então fica ligado. Isso era algo tão forte que o futebol foi utilizado por missionários para ajudar na propagação da fé. Eu aposto que você não sabia dessa. Outra fonte também de influência são os missionários, né? Porque onde chega o exército, chega a religião. E uma maneira de você cooptar, né, os locais é mostrando coisas divertidas. Futebol, né, é uma delas. E depois que o futebol pegou tração na popularidade, começaram os primeiros campeonatos internacionais. E já em 1904 nasceu a FIFA, a dona da Copa. E sim, eu digo literalmente dona da Copa do Mundo, trademark. Isso é um dos motivos da Copa do Mundo ser algo tão grande. Ele nasceu só 8 anos depois das Olimpíadas Modernas. Mas foi só em 1930 que a gente teve a primeira Copa do Mundo, no Uruguai. Mas como que a Copa do Mundo virou algo tão grande? Em todos os outros esportes, a maior competição é as Olimpíadas. Passa também pela própria posição da FIFA de não permitir que a Olimpíada tivesse um campeonato de futebol igual aos campeonatos da Copa do Mundo. É uma união de uma ideia também simples, porque a Copa do Mundo ela é simples de se entender, o fato dela ser curta, o fato dela ter dimensões planetárias e o fato de, desde o início, ela tem cobertura massiva da imprensa, né? Imprensa escrita, depois rádio e depois televisão e hoje todas as mídias, né? A Copa do Mundo é uma competição fácil de se entender, no esporte mais fácil de se entender e que tem mais visibilidade na mídia. Então é inevitável que ela virasse esse fenômeno que é. E 28 anos depois da primeira Copa do Mundo, o Brasil vence em 58, em 62, 70, 94 e a última Copa que a gente ganhou até agora, 2002. Então foi a Copa que fez o futebol ficar tão grande no Brasil? Em parte sim, mas não foi só isso. No começo, o futebol era um esporte das elites. Sim, só rico jogava. Isso acontecia porque para você jogar futebol, você tinha que ser sócio de um clube. E para você ser sócio, você tinha que ser rico. E também porque o futebol veio dos europeus. Mas o futebol acabou se popularizando muito rápido no Brasil, porque ele era muito simples de ser jogado e chegou ao mesmo tempo em várias cidades diferentes do país. Por mais que aqui no museu a gente celebre o Charles Miller, né? A verdade é que, pelo tamanho do Brasil, na verdade a gente pode falar de gerações de Charles Millers. O curioso é que a história do brasileiro que vai lá pra fora e vai estudar, aprende a jogar futebol e volta e começa a ensinar os seus amigos e vizinhos, ela é recorrente em quase todos os estados brasileiros. Então o que acontece é que o Charles Miller talvez tenha sido o único que se preocupou em registrar isso. Depois que ele organizou o primeiro jogo, em 1995, ele escreve uma carta para os amigos dele na Inglaterra, contando isso. E isso serve como a prova documental de que ele efetivamente organizou o jogo. Tem a história do Thomas Donohue, lá no Rio de Janeiro, em que a verdade é que ele
não se preocupou em fazer qualquer registro. É simplesmente querer jogar bola, ensinou os operários a jogarem bola e foi. A mesma coisa aconteceu em Manaus, em Belém, em Salvador. Sempre tinha uma pessoa que ia lá, aprendeu a jogar futebol fora, quando voltou, vou ensinar a jogar porque quero continuar jogando futebol. E com essa popularização, o futebol parou de ser das elites e começou a ser do povo. Tanto que no começo você ser jogador de futebol era considerado ser um marginal, porque isso era um trabalho de pobres. Mas mesmo assim, muitas pessoas começaram a jogar o futebol de forma profissional, porque era um esporte muito fácil e dava pra ganhar dinheiro com isso. E daí o futebol começou a ser um negócio bem lucrativo, e é por isso que hoje em dia a gente tem tanto clube de futebol. Mas mesmo assim, o futebol não era o fenômeno que ele é hoje. Mas em 1964, na ditadura de Getúlio Vargas, o Estado começou a investir no futebol como uma forma de unificar o Brasil, criar um sentido do o que é ser brasileiro. Quando chega a ditadura Vargas, um dos aspectos de criação de uma civilização brasileira, de uma sensação de unidade nacional, é o uso do futebol, principalmente através do rádio, em que você começa a popularizar as transmissões de futebol, e o futebol, junto com a música, se torna um dos pilares dessa ideia de nacionalização. Então é a partir desse momento que se começa a criar a ideia de que a música nacional do Brasil é o samba e o esporte nacional do Brasil é o futebol. E depois de tanto investimento do Estado e da mídia, que ganha bastante com isso, o futebol passou a ser um negócio bem lucrativo. Especialmente depois de 82, onde começaram a ser divulgadas vendas milionárias de jogadores pro exterior. E é nesse momento que as pessoas passam a ver o futebol como uma forma de ascensão social. A Lei Bosman abre o mercado europeu de uma tal maneira que não é só o craque que vai. É o craque, é o bom, é o esforçado, é o mais ou menos, e se impacta aqui dentro, que é isso. Se até o mais ou menos vai pra fora, o que sobra aqui, né? Agora sim, né, principalmente a partir de 95, acho que dá pra dizer concretamente que existe sim um sonho de ascensão social através do futebol. Inclusive, acho que uma piada clássica, né? Os jogadores nos anos 80 falavam, né? Eu ouvia da mãe, larga essa bola e vai estudar. A brincadeira que a gente faz hoje é o contrário. É larga esse estudo e vai jogar bola. E foi aí que... Pera, vocês estão vendo aquilo ali? Ali no meio das arquibancadas? O que é isso? Não, calma aí, mais pertinho. Será que aquilo é um pedido de like? Desculpa pela piada, mas de verdade, se você tá assistindo até aqui, espero que você esteja gostando. Não esquece de deixar aquele like. Se você ver até o final e gostar desse vídeo, não esquece de me ajudar aqui, compartilhar esse vídeo, deixar um comentário. Esse canal ainda não é monetizado e esse vídeo deu bastante trabalho, foram 7 horas de entrevista. Então se você estiver gostando, por favor, dá aquela ajuda. E também, pra quem ser muito fã, eu deixo aqui meu Live Pix, que você pode me dar um dinheirinho pra ajudar a fazer esse canal crescer. Que nem esse microfone, que não foi nem um pouco barato. Mas agora, falando sério, vamos voltar pro vídeo. E foi aí que mudou o futebol brasileiro, onde as administrações dos jogadores pararam de treinar para o Brasil e começaram a treinar para serem vendidos para o exterior. Porque é impossível os clubes brasileiros conseguirem contratar os jogadores mais caros, sendo que o real é mais fraco que o euro. E aqui chegamos nos dias de hoje. O Brasil pentacampeão, jogadores milionários jogando no exterior e clubes que só treinam jogadores para vender e ganhar na transação em euro. Então, resumindo, o Brasil é o país do futebol por causa das 5 vitórias da Copa, uma história longa com o esporte, a possibilidade de mudar de vida por conta do futebol, um grande incentivo da ditadura e por ser fácil de entender. Perfeito, meu caro aluno, mas tá faltando duas coisas muito importantes. O porquê a gente torce e por que a gente joga. A diferença do futebol para os outros esportes no Brasil é que os outros esportes dependem de um vencedor brasileiro. O futebol não. O futebol, o torcedor já se acostumou, o aficionado já se acostumou a acompanhar mesmo na derrota. Não à toa a gente está tendo uma mobilização, né? Muito se fala sobre a falta de interesse pela seleção brasileira, não é o que nós estamos vendo nas últimas semanas, nessa prévia da Copa do Mundo. Então, antes da gente entender o porquê a gente joga, vamos entender rapidinho o porquê que os esportes existem. O esporte está diretamente ligado com a nossa mente réptil. E não, eu não tô falando réptil dos Illuminati ou coisa assim. A mente réptil é a nossa mente mais primitiva, o nosso instinto de sobrevivência, nossos instintos animais. Se a gente pensar na pré-história, resumindo bastante, o instinto do ser humano sempre foi fugir ou lutar. E se a gente pegar os esportes, eles trazem esse sentimento à tona. Vamos pegar o futebol como exemplo. Você tá o tempo todo correndo, ou seja, fugindo, e ao mesmo tempo lutando contra um adversário com o objetivo de fazer um gol. A gente tinha que sobreviver numa floresta, então existia ali já um treino mental para que a gente conseguisse ter esse instinto de sobrevivência, de liderança, de competitividade, de coletividade, né, de conviver em grupo. Ao longo dos anos a gente foi canalizando isso como uma forma de crescimento, de evolução humana.
Então a gente manteve aquele padrão, mas hoje com outros objetivos. A mente reptiliana, ela aparece muito no esporte, que é o correr, fugir ou lutar. São aquelas sensações que a nossa mente cria quando você está diante de um desafio muito grande. Costumo dizer assim que a nossa mente, que tem esse cérebro reptiliano, é como se fosse um macaquinho ali. É um ser racional, é um ser que pensa, mas só que ele não consegue ser tão ágil e não consegue racionalizar situações mais profundas, né? E tem outra coisa muito importante no esporte. Ele é um elemento socializante. Tanto no campo quanto na arquibancada, o futebol consegue unir pessoas completamente diferentes com um objetivo: ganhar aquela partida. O futebol, ele vem muito de família, assim, de unir das pessoas, ir pro estádio quando é criança, com os pais ali, ou só com o pai. E é uma coisa que marca na história das pessoas, assim, pô, quando eu era criança eu ia no jogo com meu pai, e hoje em dia eu trago meus filhos, e amanhã depois meus netos, e assim ó, por diante. Então acho que é uma questão que une a família, uma questão que vira um passeio familiar semanal, né? Agora, falando mais especificamente da psicologia, o futebol não tem nada especial psicologicamente. Ele é igual a todos os esportes. Só que é como se ele fosse todos os esportes em esteroides, porque você tem mais mídia, mais drama e mais dinheiro. Então, falando de uma forma geral, a gente gosta de torcer por vários motivos. O primeiro é que o ser humano gosta muito de histórias, e o futebol é um prato cheio disso. Você consegue criar histórias épicas em só 90 minutos. Eu acho que o futebol, ele tem uma representação do mundo em 90 minutos. É uma história diferente a cada 90 minutos. Você tem os vilões, você tem os mocinhos, você tem aqueles que não fazem nada. E o futebol é uma tragédia grega a cada 90 minutos, porque ele sempre vai ter uma história emocionante. Os piores jogos podem ter histórias incríveis. E os melhores jogos, então, nem se fala. O esporte, ele é mágico. Ele integra a realidade de qualquer ser humano. Superar a adversidade, tolerar a frustração. A gente tem mais derrotas do que vitórias. Então, o esporte é uma reprodução da vida. Por isso que ele é cativante. O segundo motivo do porquê a gente torce é que nós somos seres sociais. E o esporte, principalmente o futebol, é um local de socialização. Ele é capaz de criar comunidades, fazer você se sentir pertencente a algo maior, um sentimento de que você faz diferença naquele lugar. As pessoas torcem para terem aquele sentimento positivo de inserção, de participação em um grupo, de sentir que aquele ambiente traz sensações positivas. Quando a gente vai para o estádio, você vai para justamente ter sensações positivas de coletividade. A torcida organizada, ela foi criada para incentivar o clube, né? Para fazer o time jogar em campo, incentivar, gritar, empurrar o time. E também cobrar, fiscalizar, ficar em cima do que acontece dentro do clube. A torcida foi criada para isso, para incentivar o clube, cobrar e fiscalizar. Agora, algo específico do futebol é que ele é muito simples. E por isso ele é uma grande inspiração para as pessoas. Porque quando você assiste um jogo de futebol, especialmente quando criança, você consegue se imaginar no lugar daquele jogador. E você cria esse sonho de que algum dia pode ser você naquele gramado. O futebol é apaixonante para uma criança. Até porque ele sabe que ele pode fazer, né, digamos assim, a mesma coisa que os caras fazem. E ele pode fazer na sala de casa, ele pode fazer no próprio quarto, ele pode fazer no quintal, ele pode fazer na rua. Então o futebol, ele é acessível. E por fim, o futebol é especial porque ele é capaz de trazer muitas emoções. E é um lugar onde é aceito você sentir todas elas. Isso, por um lado, é muito bom, porque é o único lugar onde pessoas muito fechadas podem sentir sem se sentir julgadas. Mas isso também abre espaço para que as pessoas expressem sentimentos que fora do campo não são aceitos socialmente. E é por isso que o futebol é palco para muitos preconceitos. No mesmo lugar onde você pode chorar sem se sentir julgado, é o mesmo lugar onde você pode ser racista sem se sentir julgado. As pessoas jogam muitas suas frustrações para fora, né? O esporte serve para isso também, um catalisador. E aí o torcedor, ele fica leve depois que ele põe seus lixos emocionais pros jogadores. Pô, às vezes o cara tá estressadão, cheio de problema no trabalho, problema em casa. O cara vai pro estádio de futebol para soltar aquilo, né? Vou chegar ali, vou xingar o juiz, vou cantar, vou xingar o time adversário, vou me desestressar. Só que, consequentemente, às vezes o time não vai bem. Você acaba se estressando mais do que você já tá. Quando ganha, também você esquece todos os teus outros problemas. O dia inteiro deu tudo errado no teu dia. Você chega lá à noite, quarta-feira à noite, jogo, teu time jogando ali uma decisão, ganha, você nem vai lembrar do resto. Você nem vai lembrar do que tinha dado de errado no dia, só vai lembrar que o dia foi ótimo. Ganhamos o jogo, tá tudo certo. Mesmo você sabendo que existe essa possibilidade de você se decepcionar, você quer ir, você vai de novo, você vira sócio, você tá em todo o jogo, porque ele te desperta coisas boas, independente do resultado final. Eu vou viver momentos de decepção, de tristeza,
Agora eu tenho uma certeza que isso vai passar. Um dia eu levei meu filho num estádio e ele começou a cantar a música da torcida organizada que tinha alguns xingamentos. Eu falei, filho, não é muito legal, né, essa música. Mãe, aqui é permitido. Né? Então, socialmente, por mais que eu não concorde com algumas falas, a gente criou esse padrão de comportamento, que ali é permitido, que aquele xingamento, ele tem um viés no sentido de mostrar que eu sou maior que a torcida rival, que eu sou maior que a torcida adversária. Nem que eu esteja falando aquilo para mim, apenas para provocar o outro, né? Agora, no estádio, ele é um local que ele foi construído e criado para que justamente o torcedor ele sinta à vontade e possa falar aquilo que ele está sentindo. O que acontece é que definições e condutas éticas e de responsabilidade que você tem na tua vida, você no futebol acha que não precisa delas. Então você vê pessoas, entre aspas, educadas, sendo homofóbicas, machistas, violentas. Tem um colega meu que foi ameaçado de morte por um cirurgião plástico. Em tese falou mal de um time. Aí você vai ver o cara, não, o cara tem PhD não sei aonde, estudou nos Estados Unidos e tal, mas seria a pessoa que você menos esperaria que tomasse uma atitude. Mas toma porque é o futebol. O futebol, ele é puramente passional. Permite que você extravase esse tipo de emoção. E aí a permissividade do futebol permitia que todo mundo fizesse. Então agora a gente entendeu o porquê das pessoas torcerem pelo futebol. Então vamos voltar para o presente e analisar qual que é a situação atual do futebol. Como a gente viu até agora, o brasileiro sempre gostou muito de torcer pelo Brasil. Mas em anos mais recentes, a torcida pela seleção está diminuindo e está aumentando a torcida pelos clubes locais. E tem dois motivos principais para isso. Quem é mais das antigas talvez se lembre que antigamente a seleção brasileira jogava muito mais jogos juntos. Isso fazia com que o público se sentisse mais conectado com a seleção, porque você já viu muito desse jogador. E você acaba torcendo mais porque você não quer que um amigo que você conhece se dê mal. Então no dia da Copa era muito mais emocionante você torcer para uma equipe que você conhecia. Por que a torcida se afasta da seleção ao mesmo tempo que você vê cada vez mais torcedores acompanhando times? Acompanhar o time talvez seja mais simples, né? O time local é essa coisa da proximidade. Historicamente, a seleção brasileira ela sempre se reunia em períodos específicos, como por exemplo Copa do Mundo. Então é um período em que você vê a seleção brasileira, você acompanha intensamente 2 meses. Um mês de preparação e um mês da Copa do Mundo. Existe um noticiário, um jeito de acompanhamento muito grande, então todo mundo começa a acompanhar a seleção brasileira. A partir dos anos 90, esse calendário muda. É o momento em que começa a se ter uma mobilização para que todo mês a CBF marque um jogo, os jogadores são convocados e aí o Brasil começa a jogar. Então você tem um estímulo para a seleção brasileira e ainda com os principais jogadores atuando no Brasil. Cara, eu particularmente torço pro Brasil, assim, geralmente quando é Copa, quando é algum campeonato amistoso, essas coisas, assim, nem acompanho muito. No clube da gente, assim, o Coritiba a gente ama, né? O Brasil a gente gosta um pouco lá e torce até. Mas não é a mesma coisa. O Brasil joga muito de vez em quando, né? O Coritiba joga toda semana, a gente tá aqui vivendo o dia a dia, toda hora. E o segundo ponto é que a gente realmente não conhece mais a nossa seleção. Como eu disse na parte da história, antigamente os jogadores treinavam no Brasil, para o Brasil. Hoje em dia, eles já são vendidos para a Europa muito cedo, sem nem serem reconhecidos. E acaba que quando eles chegam na seleção, ninguém conhece eles. O próprio Matheus Cunha, que eu falei ali, saiu daqui do Coritiba, ele não jogou na profissional. Ele saiu daqui e já foi direto para a Europa. Então tem muita gente que olha ele lá, mas de onde que esse cara jogava? Eu sei que era daqui porque eu sou daqui, né? Mas tem um monte de gente do Brasil que nem sabe que ele saiu daqui do Coritiba. E daí, pô, mas quem que é esse cara aí? Vou torcer pra esse cara que eu nem sei quem é. Antigamente tinha o Romário, que todo mundo sabia quem que era. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, que era um jogador que o brasileiro se identificava. Né? A maioria dos jogadores lá, o brasileiro nem se identifica, nem sabe quem é. Eu que acompanho futebol, a maioria dos caras nem sei quem é. E a última parte sobre o futebol atual é que a gente não pode ignorar a parte administrativa. O futebol gera muito dinheiro. E mesmo que a CBF seja uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos, ou seja, a CBF não pode lucrar, como disse o Christian Toledo, se a CBF não tem fins lucrativos, os dirigentes têm. Hoje em dia, o futebol se tornou um negócio. Os clubes vendem os jogadores porque isso dá dinheiro, eles têm sócio-torcedor porque isso dá dinheiro, os países aderem à Copa porque isso dá dinheiro, e no final, o esporte avança por conta do dinheiro. O futebol se tornou um esporte muito caro, assim, os jogadores ganham, na minha opinião, absurdo, assim, chega a ser engraçado, assim, o tanto que os caras ganham. A seleção brasileira é talvez um dos melhores negócios do mundo. Por quê? Você arranja os melhores jogadores, põe eles para jogar, vende cota de TV, patrocínio, ingresso e o caramba.
Só que você não tem gasto. Você traz esse jogador, mas você não paga o salário desses jogadores. E eu acho que agora, depois de tudo que a gente viu, a gente pode finalmente concluir o porquê que a gente ama tanto o futebol. O primeiro é que é um esporte muito simples de ser jogado e de ser assistido. Como o Christian Toledo disse anteriormente, a Copa é uma competição fácil de se entender no esporte mais fácil de se entender. O segundo é que o esporte tem uma história muito antiga. Agora, especificamente do Brasil, teve 2 motivos principais: as gerações de Charles Miller e a ditadura que criou um patriotismo. Agora, especificamente para os brasileiros, o futebol significa uma ascensão social. Especialmente porque o Brasil é um país emergente, você ter um esporte que é fácil de ser jogado e pode dar muito dinheiro é o santo grau do brasileiro. O terceiro é que ele é um esporte muito lucrativo. Então tem muitos clubes, muita mídia, muitos campeonatos, isso só faz com que o esporte cresça mais e mais. E por fim, psicologicamente, a gente gosta muito de histórias, se sentir importante, estar em comunidade e poder sentir os nossos sentimentos. E assim, finalmente chegamos no final do vídeo. A história do futebol brasileiro não é tão linda quanto as pessoas gostam de imaginar. Não foi um crescimento orgânico, onde o brasileiro foi adotando o futebol aos poucos e a gente nasceu com a chuteira no pé. Teve várias estratégias políticas, mídia, dinheiro, mas mesmo assim, na verdade, por causa de tudo isso, é onde o futebol brilha. A verdade é que o futebol não é a grande estrela. No meio de todo esse caos, o brasileiro só quer ter um motivo para poder falar: eu sou brasileiro, com muito orgulho e com muito amor. E esse é o motivo do Brasil ser o país do futebol. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Instagram mesmo, né? Então, Maíra Ruas, consulte, quem quiser pode entrar lá e seguir. Eu queria agradecer primeiramente aí a oportunidade da entrevista aí, desejar sucesso pro seu canal e dizer que a pessoa que não conhece torcida organizada, que criminaliza, que critica a torcida organizada, procure saber antes, procure acompanhar, veja as matérias, os documentários e tente entender assim, porque é muito fácil a mídia mostrar só a violência, mostrar só o que dá ruim, né? Com isso, ao mesmo lado, a própria televisão, as próprias redes de televisão, as próprias canal esportivo vende o futebol mostrando a torcida organizada, entendeu? Mas ninguém fala do bem. Quando é para escrachar, quando dá alguma coisa errada, uma violência, eles escracham, né? Mostra lá a violência, a torcida, tem que acabar com as torcidas. Mas aí, a hora que acaba o jornal, que entra na parte comercial, eles mostram a torcida organizada para vender o próprio futebol, para as pessoas passar antes de falar mal ali, saber realmente o que acontece em torcida. Esse é um recado que eu deixo. Trabalho como treinadora mental de atletas, meu Instagram é @JanaínaCastilho. Também sou comentarista na Jovem Pan News, nos jogos de futebol, no programa Bate Pronto. A gente está também no YouTube. Bate Pronto Paraná, do meio-dia às 2 da tarde, de segunda a sexta. Gosto muito de falar sobre futebol, que é a minha paixão. Desde criança, gostava muito de futebol, por conta do meu pai, que utilizava muito esse assunto nas rodas de família, na mesa. É um momento de diversão, de descontração. E eu acho que a minha mensagem é justamente essa. Independente do seu objetivo, seja torcer para um time, seja se tornar um atleta profissional, principalmente se divertir. Saber que aquilo ali é algo que não só nos torna melhores, mas eu tenho que estar envolvido e me trazendo a recompensa diária de pensar que, poxa, eu gosto de estar aqui, eu faço parte desse ambiente, eu gosto disso, né? Me move. Porque se eu ficar esperando a recompensa de vencer, muitas vezes tem gente que desiste no caminho, que deixa de torcer, que perde a esperança ou que perde a crença em si mesmo, a confiança em si mesmo de que pode se tornar um atleta. Então eu tenho que me divertir no processo. Eu acho que a palavra é diversão. Afinal de contas, né, o futebol também é entretenimento. Então a gente está lá para aproveitar da melhor maneira possível. Mas eu espero que as pessoas que puderem ver, eu espero que bastante gente veja o canal, eles realmente desperte neles alguma coisa que eles não tinham ainda observado, né? Como chega o futebol, o poder do futebol, o que é ser um árbitro de futebol, a dificuldade de ser um árbitro de futebol, a dificuldade de ser um jogador de futebol, as organizações, como funcionam, porque às vezes se escuta muita coisa, mas que não é a realidade, porque são faladas por pessoas que não viveram aquilo ali. Quando você conversa com pessoas que vivem aquilo ali,
que já estiveram ali, você vai ter uma outra visão. Porque você vai escutar uma outra visão. Uma coisa é você escutar a arbitragem de futebol falada por uma pessoa que não foi árbitro, que nunca teve no campo. Outra coisa é você falar com uma pessoa que foi árbitro internacional. Então eu espero que esse papo vá contribuir ainda para muita gente, para clarear um pouco mais e dar a cultura geral para outras pessoas. Muito obrigado aí pela entrevista e sempre à disposição. E boa sorte para você. Quem quiser me seguir no YouTube é só buscar no YouTube Christian Toledo. Eu tenho um canal de comentários na internet, além dos meus trabalhos como jornalista nas empresas de comunicação. E assim, eu agradeço a todos que amam o futebol, porque o futebol, como eu disse, é o meu ofício. Ele é uma paixão. Eu sou hoje apaixonado pela minha profissão de jornalista, mas o futebol é uma paixão da infância que nunca vai morrer.